Bom, olá, eu sou o professor Alexandro Bilar, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, cursos de bacharelado em Administração e Ciências Econômicas. Estamos aqui em uma atividade do nosso projeto de ensino, desenvolvendo competências gerenciais, que está na sua segunda edição, e hoje nós faremos uma discussão temática sobre a comunicação no ambiente corporativo, né? Para tanto, convidamos aqui um palestrante muito querido, que é treinador profissional, formado em administração, especialista em liderança e comunicação estratégica, executivo e business coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, também coautor do livro Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, uma temática super atual, né? Que já palestrou em diversas empresas nacionais, multinacionais, em vários estados do Brasil, e está aqui para nos inspirar um pouco, para discutir conosco sobre essa questão da comunicação e sua importância. Desde já eu agradeço a todos que estão participando desse evento. Esse projeto de ensino, ele também tem como coordenador, né? No caso, vice-coordenador, o professor Leonardo Ferreira, que é aqui também da UAST, UFRPE. Agradeço a todos os alunos, professores que estão conosco nesta ocasião. E, em especial, agradeço aos discentes Paulo, Anderson e Cristóvão Emanuel, que vão nos assessorar aqui no chat, fazendo também perguntas, interagindo. Eu peço aí se eles puderem aparecer aí, ligar as câmeras para que todos vejam. Peço ao Paulo e ao Cristóvão que deem uma ligadinha rápida nas câmeras, e aí, pronto, o Paulo ali está ali sorridente, e o Cristóvão. Paulo está em Carnaíba, né, Paulo? Aqui em Pernambuco, e o Cristóvão em Manaíra, na Paraíba. Então, só para os que nos assistem e os que vão nos assistir posteriormente, porque este evento está sendo gravado com a concordância de todas e todos, nossa instituição aqui ela recebe estudantes de alguns estados, né? De Pernambuco, Ceará, Paraíba, que são circunvizinhos aqui, né? E até da Bahia também. Então, é muito importante um momento desse para a gente compartilhar conhecimento e experiências, né? E para isso a gente traz o Eduardo Duque. Eu vou deixar ele bem à vontade para ele conversar um pouco conosco sobre sua trajetória, sobre o capítulo do livro que eu mencionei há pouco, que trata exatamente desse tema de hoje, né? E, Eduardo, fique à vontade, e estamos aqui para lhe ajudar no que for possível, e pode ficar à vontade estamos ansiosos para conversar com você. Bacana. Pessoal, boa tarde, professor Alexandro. Que honra, que prazer estar aqui falando com o senhor, com todos os alunos, professores que aqui estão. Muito boa tarde, muito boa tarde. Estou aqui realmente em um momento de muita honra mesmo, de muita gratidão, porque o professor Alexandro, ele, sem dúvida nenhuma, ele é uma grande referência para mim, uma grande inspiração como profissional. Passei ali a minha formação na faculdade e ele sempre esteve ali ao meu lado, me ajudando no que era preciso. Foi um período, assim como eu acredito que muitos de vocês acabam enfrentando aí muitos desafios durante a formação, e eu passei por muitos desafios de trabalhar. Vamos imaginar onde eu trabalhava. Eu trabalhava na cidade de Cabo de Santo Agostinho, e a faculdade ficava em Recife. Eu tinha que passar por três cidades, vamos dizer assim, para chegar na faculdade. Largava 6 horas da noite para chegar às 7 na faculdade. Então, era praticamente impossível, mas a gente fazia com muito esforço, muita dedicação. E o professor Alexandre sempre estava ali, solícito para nos ajudar. Então, eu tenho uma grande admiração por ele. E quando ele me fez esse convite, eu falei assim, caramba, que honra, que prazer, né? Então, realmente estou aqui muito feliz, muito grato por esse convite. E eu espero aqui entregar o meu melhor,
compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem aprendido aí ao longo dessa jornada, né? E ele falou do livro, né? Eu sou coautor desse livro, Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, e a primeira referência que eu tenho de contato com o autor na vida foi justamente com o professor, quando ele lançou lá, junto com o outro professor, o Gustavo Aragão, o livro Caleidoscópio Organizacional. Correto, professor? Tenho ainda guardado esse livro lá, guardadinho, lá na parte de livros da gente lá. Então, sempre a gente faz uma consulta. Então, muito prazer a todos aí. Fiquem à vontade, gente, para perguntar também. Eu sou um daqueles profissionais que gosta de ouvir perguntas. Então, fiquem aí à vontade para qualquer dúvida, colocar aqui no chat, que a gente vai ter o prazer de conversar com vocês, tá bom? Vamos lá, falar de comunicação é interessante, até porque é hoje, sem dúvida nenhuma, a habilidade mais exigida dentro do mercado de trabalho. Se você não é um profissional que se comunica bem, você com certeza está levando uma desvantagem aí na sua trajetória profissional, tá? Então esse é um ponto que a gente tem que trazer com relevância. O outro ponto que eu quero trazer logo de cara é: quem fala muito não significa que fala bem, tá? Então, se você é o típico professor, tipo aluno, tipo profissional, a pessoa que sempre teve desenvoltura para falar bem, para falar muito, aliás, não significa que hoje, no ambiente corporativo, você seja aquele profissional referência em uma comunicação assertiva, tá? Então, aqueles que se consideram tímidos ainda, vocês têm aí uma grande oportunidade de se dar bem, de trabalhar essa sua comunicação e adiante. O Alexandre falou aí que o Paulo, o Cristóvão vão me dar auxílio, então, caso tenha alguma pergunta e eu não consiga enxergar de imediato aqui, me corrijam, me chamem a atenção aí que eu vou e volto na pergunta, tá bom? Então, fiquem aí me dando esse suporte, porque às vezes a gente passa batido aqui enquanto está falando, tá? Então, vamos lá. Quem aqui se considera uma pessoa tímida? Coloca aí no chat aí, eu. Quem se considera uma pessoa tímida? Coloca aí, eu, no chat. O Alexandre foi o primeiro. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. O professor não é... Professor Alessandro não é não, viu? Então, vamos ver aí se a turma começa a responder aí para começar a interagir. Vamos lá. Eduardo. Oi. Eu me declaro uma pessoa tímida. Porque às vezes, quando há necessidade de se comunicar, às vezes quando há necessidade de se comunicar com outras pessoas, principalmente apresentando trabalho, essas coisas, eu fico um pouco que perdido. Às vezes eu tenho um conhecimento na mente, eu sei o que falar, mas não consigo sair nada. Tem hora que não sai nada. Entendi. Tipo, agora no ambiente virtual, eu consigo me libertar mais disso. Mas quando é no meio de pessoas, eu me prendo um pouco e fico com medo de falar. Eu acredito que seja uma certa pressão psicológica dentro de mim. Mas eu não consigo me expressar do que eu queria. Bacana. Obrigado por compartilhar aqui um pouquinho da trajetória de vocês, né? No quesito comunicação. Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, acho que eu espero ajudar vocês nessa jornada, tá? Seguinte, a gente faz sempre aquela brincadeira quando é ao vivo, né? Quem se considera tímido, todo mundo levanta a mão, a gente brinca aqui, não, quem levantou a mão não é tímido, porque já tá aparecendo. E, normalmente, quem é tímido é aquela pessoa que todo mundo da sala aponta, né? Então, tem sempre essa brincadeira no ao vivo. No virtual, a gente não consegue fazer muito, mas eu trago isso só para ilustrar a nossa conversa aqui. Então, comunicar não significa que você, falando muito, ou aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa agitada, hoje no ambiente corporativo não significa que ela seja a melhor pessoa quando a gente vai falar sobre comunicação, até porque a gente tem vários ruídos na comunicação, a gente tem os telefones sem fio, né, a rádio peão, tudo isso para atrapalhar a demanda organizacional. E o Peter Drucker, né, que é considerado aí o pai da administração moderna, ele dizia que 60% de todos os problemas administrativos eram resultantes de uma ineficácia dessa comunicação. Então, a gente tem aí um número muito alto para as situações problemáticas dentro da empresa. Então,
qual seria a solução da produtividade, qual seria a solução para que as demandas ocorressem de maneira mais contínua, mais rápida, seria se a gente pudesse trabalhar melhor a nossa comunicação. E aí, com essa frase, isso sempre me martelou desde o início aí da faculdade, quando eu já trabalhava. Então, poxa, coisas simples, pequenas, sempre acabavam tendo um grande problema acontecendo ali, porque as pessoas não sabiam se comunicar, não entendiam como o outro gostava de se comunicar. Então, isso foi muito presente para mim durante toda a minha jornada ali na faculdade e também já vivenciando no trabalho. E eu, naturalmente, eu sou uma pessoa tímida, tá? Para vocês terem ideia, lá na rua onde eu morava, ali na minha infância, todos sempre me consideraram o mais tímido da rua. Quando eu cheguei na faculdade, olha só, gente, eu estou nessa jornada de palestras com mais afinco, com mais dedicação, há cerca de 5 anos. E, recentemente, uma colega nossa da faculdade, né, fez formação comigo ali, Poliana, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: Duque, você dando palestras, Duque, você sendo professor de oratória e comunicação, não acredito. Então, para você, como causa estranheza, né, como causa uma certa surpresa ali, quando uma pessoa que naturalmente é tímida e, de repente, ela começa a se destacar justamente na comunicação. Então, eu sou um desses personagens aí tímidos que encontraram sentido na vida justamente na comunicação. E assim como o professor Alexandre colocou aqui, que ele, naturalmente, na sua essência, pode ser uma pessoa tímida, mas quando ele está na frente dos seus alunos, quando ele entende que tudo aquilo que ele se dedicou durante toda a sua vida, sua trajetória, em estudos, ele teria como passar de uma maneira simplória, uma maneira simples, uma maneira natural, uma maneira coerente. Quando ele encontra esse sentido, ele consegue o êxito na sua comunicação. Então, muito do que a gente vai ver na comunicação é justamente esse nosso propósito. Por que será que eu quero me comunicar? Qual a importância da minha fala? Quando você começa a encontrar um sentido nesse propósito, você com certeza consegue êxito na sua trajetória, naquilo que você quer comunicar. E todo mundo fala isso, mas é preciso reforçar. Comunicação é tornar comum uma ação. É simplesmente isso. É tornar comum aquilo que eu sei para alguém. É tornar apto aquela informação para que juntos vocês consigam produzir algo maior. Então, isso é comunicação. Só que eu não posso deixar de falar sobre oratória. Talvez... Quem já fez curso de oratória aqui? Deixa eu perguntar. Eu queria mais interação aqui nesse grupo. Né? Quem coloca aí? Quem já fez curso de oratória? Quero saber de vocês aqui. Nunca fez? Ok. Leilane já fez. Bacana. Então, só para... Por que dessa pergunta, tá, gente? O primeiro ponto é, se a gente fala aqui, eu fiz mas era para ciência, tá? Se a gente fala hoje que comunicação é algo relevante, se a gente começa a entender que, poxa, a grande maioria das pessoas não fazem um treinamento de oratória, a gente começa a ver aí que existe uma grande oportunidade para você desenvolver essa habilidade, tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto é que, desde criança, nós nunca fomos treinados para falar em público. Nós nunca fomos treinados para nos comunicar de maneira assertiva. O que a gente aprendeu durante a nossa escola era a língua portuguesa, era português, ciências, né? Educação física. E quando a gente ia lá na frente fazer uma apresentação em grupo, começava a tremer as mãos, a suar, né? Dava aqueles calafrios, dor de barriga, o que fosse, né? Talvez alguns de vocês aí tenham passado por esse tipo de episódio. E alguns dos nossos professores, ou a grande maioria desses nossos professores, não nos incentivavam a desenvolver essa habilidade. Ou entrava na pilha dos amiguinhos, né, e ria, ou pedia para que algum aluno que tinha mais desenvoltura fazer a apresentação, ou seja, aqueles que naturalmente eram tímidos, ou aqueles que tinham medo, receio de falar em público, cada vez mais eles iam criando essa áurea
essa crosta que dificultava ele a ter essa habilidade desenvolvida. Então, a nossa educação, naturalmente, ela não nos ensina a se comunicar bem, tá? Esse é um ponto. A gente só se depara lá no início da nossa trajetória profissional, quando a gente vai fazer nossas primeiras entrevistas de emprego, que a gente é colocado à prova para falar bem. E aí, qual é a situação que ocorre? Você não se dá bem. Você fica nervoso, você tem calafrios, alguns sentem dor de barriga. Na minha primeira apresentação como treinador profissional, onde eu ia receber o meu primeiro cachê, um dia antes eu tive dor de barriga. Então, assim, faz parte do jogo essa ansiedade, tá? Mas conforme você vai treinando, conforme você vai desenvolvendo, você vai se sentindo mais seguro, você vai tateando ali, entendendo como é que as coisas funcionam. Então, gente, nós não fomos treinados para isso. E como é que agora a gente chega no nosso mercado de trabalho e a gente é cobrado por isso? A gente, então, está correndo atrás, a gente sai atrasado nessa corrida. Então, trazer uma temática como essa aqui é muito importante. Você vê isso na faculdade, você ter acesso a lives no Instagram, a coisas no YouTube, isso vai fazer você se tornar um profissional diferenciado. Mas a palavra oratória era uma palavra que sempre me incomodou. Por quê? Sempre tem a piadinha, porque eu não quero ser orador, não quero aprender a orar. Ora, porque o próprio termo é um termo pesado, que quando a gente vai para o lado ali do jurídico, né, do direito, são oratórias muito engessadas. E muitos dos cursos que a gente encontra pelas cidades, eles trazem ainda uma oratória muito pesada, muito carregada. Você não pode levantar a mão de certa forma, você não pode ter uma caneta no bolso, enfim, são aquelas regras que tornam o profissional um robô da comunicação. E hoje isso está cada vez mais sendo desqualificado. Por quê? As pessoas precisam se comunicar de igual para igual. Eu preciso fazer com que vocês que estão me assistindo hoje se sintam interessados pelo meu assunto. Professores que hoje ficam restritos apenas ao conteúdo acadêmico, à técnica, aquilo que de fato é muito acadêmico, eles não conseguem se conectar com o aluno. Agora, se você tem um professor que consegue trazer exemplos práticos através de artigos, através de exemplos, através daquilo que está acessível a você no momento, isso faz com que a aula se torne mais interessante. Isso faz com que você se sinta mais engajado. Então, um bom comunicador hoje é esse que consegue trazer a pessoa para perto, ele cria essa conexão, ele cria esse elo, tá? Então, a oratória, ela me incomodava muito quando eu falava assim, poxa, eu vou fazer um curso de oratória. Então, isso me incomodava muito. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer alguns testes. Eu comecei a usar o termo comunicação estratégica. Por quê? Eu queria que a minha comunicação estivesse alinhado aos meus objetivos. Eu queria que a minha comunicação fizesse com que eu tivesse êxito na minha carreira profissional. E aí eu comecei a entender que através de algumas regras, através de algumas técnicas, eu poderia sim fazer com que essa minha comunicação fizesse eu chegar lá naquela minha meta. Então, por isso, comunicação estratégica, esse alinhamento da minha comunicação para que eu consiga atingir os meus objetivos, tá bom? Então, isso aqui é só um resumo básico no início do que eu entendo como uma comunicação estratégica, uma comunicação assertiva ou até mesmo uma comunicação persuasiva, fazendo com que você se torne uma pessoa muito mais influente onde você atuar, tá bom? Deixa eu ver aqui, estou vendo que algumas pessoas estão comentando alguma coisa, deixa eu abrir aqui as mensagens. Bom, o Cristóvão... Oi, diga. Foi isso, Leonardo, perdão, Eduardo. O Cristóvão fez uma pergunta. Eu pediria ao Cristóvão que abrisse a câmera e fizesse essa pergunta, já que ele é da equipe, né? Pode ligar, Cristóvão, sua câmera e fazer sua pergunta diretamente ao palestrante. Oi. Pronto. Opa. Então, a minha pergunta foi qual a importância da comunicação no trabalho em equipe? E essa outra parte, ela faz menção àquela questão de que o pessoal não se encaixa bem na equipe, um fica querendo saber mais do que o outro, um não permite a participação do outro. É isso que eu quero saber. Como fazer com que todos participem da equipe para a resolução dos problemas? Legal. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre liderança, né? Porque já que a gente está falando de gestão de equipes,
Então, a gente entende que o líder seja essa pessoa que vai fazer essa comunicação e faça com que esse grupo desenvolva uma comunicação excelente entre eles e foquem no real objetivo, tá? Vamos lá. As pessoas têm perfis comportamentais diferentes, tá? Tem alguns que são mais ágeis, mais habilidosos, fazem rápido as tarefas. Outros são mais analíticos, que gostam de analisar tudo para poder tomar uma decisão. Tem alguns que são mais agressivos, ou seja, muito voltados para resultado, então eles tendem a ser mais ríspidos. Outros são mais influentes, que são aqueles mais paz e amor, amigável, amistoso. Então a gente entende que dentro de um grupo, vários perfis podem existir, podem coexistir. E você, enquanto líder, você, enquanto gestor, tem que compreender isso, tem que compreender essas diferenças e falar de uma maneira que todos se sintam acolhidos. Porque, olha só, para eu falar com uma pessoa que é muito analítica, eu tenho que falar com ele trazendo dados, informações, para que ele se certifique, se sinta seguro naquela minha informação. Já o outro que é muito voltado para essa agilidade, para tudo é para ontem, eu tenho que ser mais direto possível. Então, quando eu sou um líder, sou um gestor, eu tenho que fazer a comunicação se tornar algo interessante para todos. Então, se for de forma individual, eu tenho que falar da maneira como o outro compreende melhor. Agora, Duque, vamos lá. O grupo é grande, eu tenho que fazer uma reunião geral. Então, você tem que fazer o seguinte. Aí vocês podem anotar alguns pontos aí. Peguem papel e caneta, que eu acho que é interessante esses pontos. Eu tenho que entender qual é o problema que a minha equipe está passando. Qual é o problema que eu preciso resolver? Esse é um ponto. Depois, algumas perguntas. Se essas pessoas estão passando por aquele problema. E aí, eu venho para um outro P, que é a promessa, que é, agora que eu vou falar aqui com vocês, é um plano de ação, é uma maneira como a gente pode resolver essa situação. É o outro P, que é essa promessa, é o plano de ação. E por último, você tem a prova, que é, olha, tal empresa já fez isso, ou você leu em um livro, ou você tem algum artigo, ou seja, é a prova. A prova nem sempre você precisa demonstrar, mas caso você tenha uma referência técnica de que aquele plano de ação possa dar resultado, você pode usar ele a seu favor, tá? Então, é o seguinte, eu começo a esquematizar a forma como eu vou fazer uma reunião com a equipe. Então, eu certifico se as pessoas sabem do problema, eu faço com que eles entendam que eles de fato estão fazendo esse problema através das perguntas e eu jogo uma promessa ou plano de ação. Então, são esses 3 P's. Vamos lá. O primeiro P, problema. Segundo P é pergunta. Terceiro P, promessa ou plano de ação. E o último P é a prova. Olha só um exemplo aqui quando eu falo sobre comunicação. O que eu fiz logo no início? Eu falei que a comunicação, ela é hoje, sem dúvida nenhuma, uma habilidade muito requisitada dentro das empresas. Até porque, segundo Peter Drucker, 60% de todos os problemas que acontecem dentro das empresas é por causa da comunicação. Olha só o problema. Foi o primeiro P que eu trouxe para vocês. Qual foi a pergunta que eu fiz? Quem aqui tem medo de falar em público? Essa foi a pergunta. Porque eu quero me certificar que vocês sabem que existe um problema que é a comunicação. E aí, ao longo do curso, ao longo dessa nossa palestra, eu prometo a vocês trazer alguns elementos que farão vocês se tornarem bons comunicadores. Essa é a minha promessa. E aí eu tenho uma prova, que inclusive o professor adiantou que eu sou coautor de um livro chamado Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, onde eu abordo essa temática comunicação estratégica. Olha só, eu consegui, no início ali, trazer todos esses elementos para comprovar para vocês aqui que é possível a gente se comunicar de uma maneira assertiva, desde que a gente entenda quais são essas técnicas. E aí, conseguiram captar que eu fiz isso com vocês no início? Conseguiu aí, não. Não conseguiu, Paulo? Não, nem prestei atenção, porque literalmente foi na prática que a gente agora percebeu, né? Olha aí, tá vendo? Esse é um grande segredo, gente. Olha só, quando as pessoas estão... Vamos imaginar o professor Alexandro dando a sua aula, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente assiste uma apresentação de um cantor na televisão, quando a gente assiste a uma peça teatral,
tudo parece ser muito natural, parece ser um dom daquela pessoa. Só que não, existe uma técnica por trás, existe uma estrutura pensada para que as pessoas possam compreender da melhor forma. Só que, como eu disse a vocês, nós não somos treinados para isso. Aí o que acontece? O medo, o receio. A gente não foi treinado. Então, a gente tem medo do quê? A gente tem medo do desconhecido. Eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte. Imaginem vocês numa rua escura. Imaginem vocês numa rua escura. Uma rua totalmente deserta, uma rua escura. E você não sabe o que está ali do outro lado da esquina. Como é que você vai andar nessa rua? Você vai andar o quê? Com medo, receoso, sem saber o que vai te acontecer. Não sabe se vai ter um buraco ali, se você vai tropeçar na calçada, se você vai tropeçar em alguma coisa. Você vai andando com medo, porque você não sabe o que está ali do outro lado. Agora vamos imaginar, esse é o medo sem conhecimento nenhum, é o medo de falar em público, é a rua escura. Agora vamos imaginar que agora nessa mesma rua escura, você sabe que tem alguém que você ama muito na outra esquina. Alguém que você ama muito, alguém que também te ama muito, é recíproco esse amor. Você vai, por quê? Tem alguém que você gosta demais ali. Então você mesmo com medo, mesmo sem saber aonde é que você está pisando, você vai chegar a essa pessoa, porque você ama aquela pessoa e aquela pessoa te ama. Então você vai com medo. É quando você sabe o resultado da tua comunicação, é quando você sabe que você vai se dar bem numa comunicação, mas você ainda não domina todas as técnicas. Então você vai com medo, mas você vai. Agora imagine que você sabe que ali do outro lado daquela rua tem alguém que você ama demais, mas agora a rua está finalmente iluminada. Então você vai com muito mais segurança, você vai com muito mais propriedade. A comunicação, a oratória, ela é exatamente isso. Quando você compreende essas técnicas, quando você sabe a estrutura e quando você sabe que o outro vai ser receptivo naquela informação, porque ele necessita daquela informação, você vai de braços abertos, de olhos fechados, porque agora está tudo claro, você sabe onde é que está pisando. Então, assim, a gente não tem essas técnicas, a gente não aprende ela naturalmente ao longo da vida. E aí a gente é colocado à prova a todo momento. E se você hoje fala que tem medo de falar em público, eu quero dizer, na verdade, que você tem o medo de falhar em público. Essa é a diferença. O nosso medo, o nosso receio, na verdade, é esse medo de falhar em público. Por quê? Você não quer ser taxado como uma pessoa incompetente. Você não quer ser taxado como uma pessoa que não compreendeu o assunto. Então, o nosso medo, o nosso receio é esse medo da rejeição. Então, por isso que a gente trava, por isso que a boca resseca, por causa desse medo, dessa ansiedade. Correto? Alguém tem mais uma dúvida? Assim, eu vou... Deixa eu ligar aqui a câmera. Professor, trazendo um pouco essa perspectiva para o lado administrativo, por exemplo, numa organização. Tem um jovem lá, um funcionário, que ele é bem desempenhado, manualmente, fazendo lá seu serviço, na prática, porém, ele, digamos assim, ele deixa um pouco a desejar por excesso de vergonha ou dificuldade em falar em público, sabe? Então, aí qual a missão do RH para esse funcionário? Porque o RH não vai querer perder ele por ele, digamos, não saber pelo menos se comportar em público, ter essa comunicação. Legal. Então, qual seria a ação do RH em relação a isso? Pronto. A gente tem que entender como RH, um grupo ali, um corpo que realmente queira desempenhar o papel de desenvolvedor de pessoas, desenvolvedor de competências, tá? Porque existe RH que só funciona como um departamento pessoal, que é contrata e demite, contrata e demite, contrata e demite. Então, às vezes, até a liderança mesmo, ela não é bem preparada para observar quais são essas deficiências daquele funcionário e qual a demanda para desenvolver, entendeu? Então, assim, o RH, ele tem que entender que, caramba, olha só quantos pontos positivos esse funcionário tem. Você teve essa percepção, Paulo. Então, você tendo essa percepção, agora, vamos lá, qual é o próximo passo? É talvez um treinamento na área de oratória, é fazer com que ele entenda que ele não é assim, ele está assim. Ou seja, ele não tem essa habilidade ainda desenvolvida, e ele pode desenvolver. É lógico que, naturalmente, alguns vão ter uma desenvoltura muito maior do que ele, mesmo treinando. Porque tem algumas pessoas que têm essa tendência, de fato,
para ser espontânea, para conseguir falar de maneira natural. Outros têm essa deficiência, tá? Mas essa deficiência, ela pode ser trabalhada. Ou seja, eu falei agora há pouco aqui, existem técnicas, tá? Talvez um livro que eu posso dar de dica para todos vocês aqui é um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Se escreve Dale Carnegie. Esse livro é leitura obrigatória para quem quer falar em público, para quem quer desenvolver comunicação, tá? Porque ali ele ensina regras básicas como essa que eu estou passando aqui para vocês, de que é uma habilidade treinável. Então, assim, Duque, eu posso hoje ser a pessoa mais tímida do mundo, mas eu posso ter a capacidade de chegar lá no financeiro e falar qual é a demanda que o meu setor precisa. Eu posso ter a capacidade de ir lá na diretoria e colocar o meu ponto de vista, baseado em estruturas, baseado naquilo que eu preciso fazer. E aí é treino, é treino. Ó, uma técnica que eu vou ensinar para vocês aqui se chama rapport. Rapport é uma palavra francesa que quer dizer conexão ou trazer para perto. Tá? É uma palavra francesa que quer dizer conexão ou trazer para perto. O que é isso? O rapport é provocado através dos neurônios espelhos. Assim como eu, Paulo tem alguns neurônios e eu tenho alguns neurônios que a gente fala que se espelham. Ou seja, eu sempre busco em Paulo algo que me conecta, algo que eu me identifique, algo que faça sentido para ele e para mim. Então, isso se chama neurônio espelho. Então, desde a nossa infância, a nossa tendência é se aproximar de pessoas que falam a mesma linguagem do que a gente. Ah, é na igreja, é no joguinho de futebol, é na reuniãozinha com as amigas. Ou seja, a gente sempre fala de assuntos que são conectados, tá? Vamos pegar um exemplo. Imaginem vocês agora dentro de um consultório de dentista. Lá no consultório de dentista tem você e mais 4 pessoas esperando a vez, tá? São 5 pessoas naquela sala. E naquela mesinha de centro tem uma revista Caras, 4 revistas Caras, de 2004, que eu não sei o que acontece, que essas revistas são sempre antigas, nunca tem uma revista atualizada. Tem 4 revistas Caras, e as 4 pessoas que estão naquela sala pegam a revista e você fica sem a revista. Você começa a ficar agoniado, porque está todo mundo querendo ler, todo mundo lendo ali, e você sem nada na mão. Aí você percebe que todos eles cruzam as pernas. Naturalmente, você cruza as pernas também. Aí, depois de um certo tempo, uma pessoa é chamada pelo dentista e ela vai e larga aquela revista ali na mesa. Você, automaticamente, você pega aquela revista. Por quê? Você quer fazer parte do grupo. Se todos estão com as revistas, eu quero estar com a revista também. Isso se chama rapport. Isso se chama conexão. Você sempre quer fazer parte do grupo que está inserido ali. Duque, vamos para outro exemplo. Vocês estão paquerando alguém, meninos e meninas. Você se interessou por alguém, e aí você começa aquelas primeiras conversas, pode ser no Tinder, pode ser no WhatsApp, Facebook, ou até pessoalmente. Quais são as primeiras perguntas que vocês fazem? O que você gosta de fazer? Você gosta de ver filme? Você gosta de ir para a praia? Você gosta de ir para o campo, para a fazenda? Você gosta de forró ou gosta de pagode? Ou seja, você quer fazer com que a outra pessoa se sinta acolhida por você pelos mesmos gostos. Eu lembro uma vez, antes de casar, eu queria conhecer uma menina e ela falava que gostava de Sorriso Maroto. Ela gostava de música de Sorriso Maroto. Eu nunca escutei pagode, fazia anos que eu não escutava pagode. O que eu fiz? Baixei um monte de música de pagode para poder sair com aquela menina. Quando ela chegou no carro e começou a escutar, ela falou assim, poxa, você gosta de músicas antigas do Sorriso Maroto? Né? Então, eu estava tentando me conectar com ela pelo gosto musical, só que eu não me toquei que as músicas eram antigas. Então, a gente sempre quer fazer uma conexão com outra pessoa baseada nos mesmos gostos. Então, essa aqui foi algumas dicas através dessas perguntas. Mas como que a gente consegue provocar uma conexão sem nem mesmo falar? É através do gestual. Então, tem uma coisa que é o sorriso. O sorriso é o rapport universal. Quando você abre um sorriso, a tendência é com que o outro responda a esse sorriso. Então, esteja sempre aberto, sempre solícito a outra pessoa. Então, abrindo o sorriso, você já tende a se conectar. Então, outras coisas, o gestual. Se a pessoa, por exemplo, eu lembro de uma entrevista de emprego,
onde o dono que estava me entrevistando, ele tinha um cabelo grande, né? Então, toda hora que ele falava, ele passava a mão assim, no cabelo. Vocês podem ver, eu não tenho cabelo, né? Então, o que eu fazia? Conforme ele passava a mão no cabelo, quando era minha vez de falar, eu ajustava o meu óculos. Eu colocava o meu óculos. O professor também está na mesma situação que eu, né, professor? Então, eu ajustava o óculos, porque o meu movimento era próximo ao movimento que ele fazia. Quando ele falava comigo, ele falava se inclinando para frente. E eu ficava recuado. Quando eu falava, eu me inclinava para frente. Teve uma hora que ele começou a lembrar dos gerentes que ele tinha, ele ficava pé da vida. Então ele batia na mesa dele. Não, porque meu gerente não faz isso, ele era meio agressivo mesmo, tá? Ele batia na mesa, não, porque meu gerente não faz o que eu quero, que não sei o quê, e começava a falar dos problemas. Eu não era doido de bater na mesa dele, né? Mas eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que fazer gestos firmes igual o que ele fazia. Então eu falei assim, ó, na empresa que eu passei, eu fiz esse projeto, aquele projeto e aquele, desenvolvi tal tarefa. Eu fazia gestos firmes. Por quê? Naturalmente ele ia me reconhecendo enquanto falava. Percebe? Eu comecei a criar uma conexão somente com o meu gestual. Então vocês vão fazer um exercício da próxima vez que vocês forem na igreja, da próxima vez que vocês forem no shopping, da próxima vez que vocês virem grupos se reunindo. Observem como as pessoas se comportam. Vocês vão perceber que eles se comportam da mesma maneira. Seja gírias, seja em gestos, roupas. Perceba os adolescentes como eles se vestem parecidos e falam os mesmos dialetos. Então isso é rapport, isso é conexão. E naturalmente, a gente, quando não quer continuar um assunto, a gente quebra essa conexão. Quando um cliente fala muito alto e você tende a falar baixo, você quer o quê? Quebrar essa conexão. Você quer quebrar o rapport, então você fala mais baixo. Ou você se movimenta de uma forma que está querendo sair daquela conversa. Isso é o que a gente fala de linguagem não verbal. 93% da nossa comunicação é não verbal. É a forma como o nosso corpo demonstra o que estamos falando e o tom de voz. E apenas 7% é exatamente aquilo que a gente está verbalizando. Então, se você se preocupa tanto em decorar um texto para fazer uma apresentação, lembre-se que 93% da sua comunicação ela é não verbal. Então, não precisa fazer um texto gravado certinho, mas demonstre que você está ali pelas pessoas que estão escutando vocês. Então, você pode, através dessas técnicas, começar a melhorar a comunicação de vocês, tá? Mais perguntas? Eduardo, diga. Só um minutinho. Tá vendo aqui o chat. O professor Eduardo Silva tinha falado mais cedo que o nervosismo, né, o frio na barriga, reverbera como um termômetro, né? Esse processo de socialização do conhecimento no meio comunicacional. Isso não significa domínio de conhecimento. Ele quer dizer que às vezes a pessoa tem dificuldades mesmo, né, no processo de comunicação. E aí eu queria pedir só aos participantes que estão tendo dificuldade aqui para preencher o formulário de presença. Então façam o seguinte, eu acho que o Cristóvão não vai conseguir fazer outro agora. Postem aqui mesmo no chat, por gentileza, os nomes completos de vocês e respectivos e-mails. E aí a gente depois envia os certificados aqui pelo chat mesmo, já que o formulário não está funcionando, né? Bom, se alguém tiver alguma pergunta a fazer aí, a Leiliane já deu exemplo aqui, já colocou aqui o nome dela, a Sandra também. E só complementando aí a fala do Eduardo, ele tinha mencionado mais cedo aí o nosso livro, né? Eu até pedi aqui para minha esposa pegar na nossa biblioteca, temos aqui, ó, foi esse aqui, fazendo 10 anos, Eduardo, esse aqui foi de 2011, o Caleidoscópio Organizacional. Ano da minha formação, exatamente esse ano completo 10 anos. Isso, pronto. Eu fiz 20 esse ano, então um pouquinho depois. Então, mais pessoas estão colocando os nomes e os e-mails aqui, obrigado, continue fazendo isso no chat mesmo. Cristóvão ligou a câmera, quer falar alguma coisa, Cristóvão? E o pessoal vai colocando lá
no chat aí, que eu copio e faço uma lista aqui, que não está tendo acesso não no formulário. Tá ok. Aí faz parte do dia a dia da informática. Bom, só corroborando aí com as muitas informações que o Eduardo nos trouxe, está conversando conosco agora, eu estou vendo aqui que estima-se que mais de 80% do tempo de um gestor, né, é gasto justamente com comunicação nas nossas organizações. Então, na função de administrar o planejamento, a organização, a liderança e o controle, necessariamente ele faz uso aí, né, da comunicação para que esse processo seja eficaz. E para os estudantes, como bem mencionou aí o Eduardo, seguir instruções, né, escutar, conversar, dar feedback, são habilidades que são requeridas e que eles têm que prestar muita atenção e aprender, porque isso faz parte do mundo corporativo, né, do dia a dia, que eles vão abraçar lá nas suas experiências, né, no mercado de trabalho. Alguns já trabalham, já devem estar vivenciando isso na prática. Mas aí eu queria eu mesmo fazer umas perguntinhas. O Paulo quer fazer alguma pergunta, Paulo, já que você ligou a câmera? Não, eu ia fazer uma pergunta, mas pode fazer, depois eu faço a minha. Vou fazer, então, a metade da minha, que é para dar tempo de você fazer a sua também. Eu conheço esse atalho. Eu queria que o Eduardo falasse um pouco sobre a importância do feedback na comunicação, Eduardo. Bacana. Ô, Bilar, eu presto consultoria em algumas empresas e eu já cheguei a ponto de pegar líderes que quando eu falo feedback, ele fala assim, o que é isso? Meu Deus, né? Vamos lá, será que ele não sabe só o termo ou será que ele não sabe fazer, né? Ou não sabe a importância disso, né? Então, assim, o feedback é uma grande oportunidade do gestor alinhar as expectativas, né? Então, assim, existe uma meta, existe uma forma de você trabalhar e com certa constância, esse líder ele tem que trazer a equipe e falar assim, olha, você fez isso, muito bem, agora só, eu preciso que você realize dessa forma. Ah, você não sabe fazer ainda? Você tem que fazer desse jeito. Então, é uma forma de alinhamento. O feedback ele é prescindível para isso. Só que os gestores, muitas vezes, eles deixam a desejar nesse tipo de ferramenta, esse elemento importante do mundo organizacional, né? Porque ele está tão preocupado nas próprias tarefas, ele está tão atarefado com as demandas dele, que ele esquece ou simplesmente ignora esse aspecto do feedback, porque ele acha, ele entende, subentende que todos já sabem o que tem que fazer e deixa as coisas acontecerem naturalmente. Então, assim, o feedback é o momento ideal de você alinhar a estratégia da empresa. Eu digo sempre que o líder, ele é um tradutor da estratégia da empresa. O líder, ele é um tradutor da estratégia da empresa, porque a empresa pode falar muito bonito. Ah, é desse jeito, dessa forma, é esse valor. E aí você, como gestor, você tem que alinhar essas expectativas, ou seja, traduzir para uma linguagem que a tua equipe consiga realizar. Só que ele não está 100% pronto. Você talvez tenha maturidade suficiente para entender tudo como deve ser feito, mas a tua equipe, quem está no lado mais operacional do negócio, ele não tem o discernimento adequado ainda. Então, cabe a você, através do feedback, realizar esse acompanhamento. Então, é importantíssimo, de tempos em tempos, fazer esse tipo de feedback, esse tipo de alinhamento, né? Pronto, Paulo, faça a sua pergunta, fica à vontade. Beleza. E o professor Bilar, ele falou em gerente ali, e eu me lembrei de uma situação que me veio à memória, quando eu estava trabalhando na fábrica de cimento, que me veio a pergunta, existe uma diferença entre a comunicação com o gestor e com a comunicação com alguém de um nível hierárquico mais baixo que o meu, por exemplo, um estagiário, como eu era auxiliar administrativo do almoxarifado, era do setor administrativo, e tem o estagiário, tem o pessoal que monta lá os negócios da máquina do cimento, e tem o gerente. Aí eu sempre ficava naquela dúvida, a comunicação com o gerente deve ser diferente com o estagiário. Aí como é essa comunicação?
Me tira essa dúvida. Bacana, bacana, boa pergunta. A gente pode falar que sim e não, tá? O sim é porque tem coisas que de fato você não precisa levar para a equipe naquele momento. Então, dependendo do cargo, da hierarquia, algumas informações elas precisam parar em determinado nível, tá? Mas o que a gente não pode fazer é com que todos percebam que há diferença de tratamento. A gente não pode fazer essa distinção de tratamento, de respeito, tá? Mas vamos imaginar o seguinte: quem é da área jurídica, por exemplo, eles têm uma linguagem própria, correto? É o que a gente chama de juridiquês, né? Cada profissão tem ali o seu jargão, a sua forma de falar. A mesma coisa acontece num nível menor também nas hierarquias, tá? Então, assim, tem gerentes, tem gestores que eles entendem, eles têm maturidade de um determinado nível, que se eu falar da mesma forma para quem está no operacional, ele não vai compreender. Então, qual é o grande segredo? É a gente ajustar a nossa forma de se comunicar. A mesma palestra que eu dou para um quadro de gerentes, de supervisores, eu posso dar essa mesma palestra para um grupo de adolescentes do ensino público. Só que eu tenho que ajustar os exemplos. Se eu falo para esse corpo de gerentes, eu vou dar exemplos do dia a dia deles no mundo organizacional. Para o grupo de adolescentes, eu vou falar de quê? De paquera. Eu vou falar sobre coisas do dia a dia deles. Então, é a forma como se comunica. Por exemplo, quem não gosta de assistir um show de uma banda estrangeira aqui no Brasil e eles falam boa noite, gente, sei lá, com um sotaque meio estranho, mas eles se esforçam para falar na linguagem que a gente compreende. Então, é dessa forma, entende? É ajustar o como se fala para o público. Aí tem que compreender qual é o cerne ali, qual é o jeitinho que aquela pessoa gosta de falar. Percebe? Então, dessa forma, a gente consegue ajustar e conseguir conectar com a outra pessoa. Talvez vocês tenham visto, há um tempo atrás, um camarada chamado Rick Chester. Ele viralizou na internet com um vídeo da água. Então, se você botar no YouTube lá, Rick Chester, vídeo da água, vai mostrar esse cara lá no Rio de Janeiro vendendo água mineral na praia de Copacabana. E ele contou uma vez, eu fui em uma palestra dele, estão perguntando aqui qual é o nome do livro que eu falei, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Se não me engano, o professor Alexandre botou o nome aí no chat. Se você subir um pouquinho, acho que consegue pegar. E aí esse camarada, Rick Chester, ele falou o seguinte: toda vez que chega um turista aqui na praia de Copacabana, eu pergunto qual é a praça. Por exemplo, chega lá um recifense lá no Rio de Janeiro, tirando suas férias, e vai comprar água com esse rapaz. Ele, na mesma hora, falou assim: de onde vocês são? Aí eu falei: eu sou lá de Recife, poxa, Pernambuco e tal. Aí ele vai e fala assim: pô, que bacana, qual é o nome daquela praça que sempre tem show lá em Recife? Qual é a praça que sempre tem show lá em Recife? Aí, quem conhece Recife sabe que a Praça do Marco Zero é a praça mais famosa de Recife, porque sempre tem show lá, né? Só que quando chega um cara lá de Belém do Pará, ele faz a mesma pergunta. E aí, o que aquela pessoa responde? Vai falar qual era a praça mais famosa lá de Belém do Pará, porque todo lugar tem uma praça bem famosa que sempre tem show. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está ajustando a comunicação dele para uma coisa que as pessoas compreendem. Porque se eu falar só da praça lá do Rio de Janeiro, só da Lapa lá no Rio, as pessoas não se conectam ainda porque talvez não conheçam. Então, é natural a gente fazer perguntas de coisas que as pessoas gostam de falar. Vamos imaginar, a gente está falando de futebol. E aí eu começo a falar do meu time de coração, que é o Flamengo. E aí eu sei que tem um monte de gente aqui que pode ser esporte. Se eu começo a falar coisas ruins do esporte, eu desconecto de quem está querendo me ouvir. Se eu falo só coisas do Flamengo, talvez só quem não goste do esporte comece a falar de coisas legais para o Flamengo, só para a gente se conectar. Mas se eu falar do futebol, talvez eu conecte mais gente, porque ele está falando de uma paixão nacional, e não especificamente dos times. Então, quando eu coloco o foco em algo que é agradável a todo mundo, a gente se conecta mais. Mas quando eu começo a apontar coisas que são diferentes, a gente se desconecta. Acho que eu consegui responder aí a pergunta do nosso amigo Paulo.
Deixa eu ver aqui se tem mais gente. Ah, o livro que eu sou autor. Agora que eu vi. Ah, era o livro do Eduardo mesmo, né? É o livro dele, eu postei aqui, Eduardo. É isso aqui, ó. Ó, muito bem. Gestão das emoções no ambiente corporativo. Você pode encontrar na Amazon também. Quem quiser algum exemplar, pode me chamar depois no Instagram, Eduardo Duca Oficial. Falar comigo que aí também tem para mandar autografado também. 0800? Ah, tem a gente conversa no privado. É o prêmio da aula. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Eduardo. A gente já está aqui com bom tempo, né? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, talvez seja a última, né? E a questão daquilo que a gente sempre fala quando fala em comunicação, que é do saber escutar, né? A diferença do ouvir para o escutar, a importância disso para o processo de comunicação. O Cristóvão ligou a câmera. Tem alguma observação, Cristóvão? Porque só 13 pessoas repassaram o nome e o e-mail. É necessário que os outros coloquem aí no chat, os outros que estão participando, para receber o certificado. Pronto, bem lembrado. Reforçando, teve um probleminha aí no link do formulário, então a gente está pedindo que quem quiser o certificado, colocar nome completo e e-mail aqui no chat para a gente encaminhar o certificado. Eduardo, fica à vontade. Ok. A arte da escutatória, né? A gente fala muito sobre isso. Fundamental, fundamental. Porque imagine você, eu já participei de alguns treinamentos, de alguns eventos, que tinham muitos palestrantes, tá? E aí, alguns falam assim, tem 10... Para ter ideia, vou pegar um exemplo mais recente. Tive o lançamento do livro semana passada, pela internet. E aí falamos assim, todos foram informados que só tinham 3 minutos para fazer uma breve apresentação sobre a temática do livro. E aí o que acontece? Eu falei assim, eu vou estruturar minha fala para que eu fale 3 minutos. E eu falei 3 minutos. Mas teve gente que falou 10 minutos. Teve gente falando 15 minutos. Ou seja, às vezes a gente tem tanta ansiedade para falar aquilo que a gente que a gente quer sair falando o tempo todo. Só que a gente tem que estar preocupado com o que o outro está escutando ali do outro lado. Será que está sendo interessante para o outro? Será que está sendo interessante para o outro? Então, é uma vez de mão dupla, realmente, né? Entre aquilo que a gente fala e o que a gente está querendo escutar. E o ato de escutar é empatia. É isso que eu quero falar com esse exemplo que eu estou trazendo aqui. Quando eu entendo que eu tenho 4 autores no livro e eu tenho 3 minutos, significa que eu tenho muito tempo. Vai ser um programa online de 2, 3 horas, se todo mundo tiver que falar. E se os outros não respeitarem esse tempo, eu não estou sendo empático com os outros. Eu não estou sendo respeitoso com os outros. E o ato de escutar é exatamente isso. É você realmente parar para entender o mundo do outro. Eu fui uma vez eu fui como aluno fazer um treinamento, e aí tinha um rapaz que era de João Pessoa. E durante o almoço, ele começou a contar um pouco da história dele. E eu comecei a fazer perguntas para saber mais da história dele. Toda vez que ele terminava de falar, eu falei assim, tá, mas isso, você faz como? Ele ia lá e falava. Depois, essa experiência que você me contou agora, me conta um pouquinho mais. Ele ia lá e falava. No dia seguinte do treinamento, ele chegou para o instrutor e falou assim, poxa, o Duque é um cara gente boa, né? Tive uma conversa muito interessante com ele. E aí eu parei para analisar, que eu falei assim, caramba, eu nem falei de mim naquela conversa. E como é que ele sabe que eu sou bacana? Porque eu fiz ele falar. Porque eu escutei. E todo mundo quer se sentir acolhido por alguém. A gente tem essa necessidade social de ser respeitado, de ser acolhido, de ser ouvido. Então, essa arte de escutar é fundamental. No momento que você para escutar, você ganha elementos para negociar, para influenciar depois. Você ganha elementos para usar a seu favor. Então, na comunicação, se tem uma coisa que a gente tem que trabalhar também, é, sem dúvida nenhuma, a arte de escutar bem, a arte da escutatória. É fundamental. Os grandes comunicadores, sem dúvida nenhuma, eles usam isso a seu favor. Aí está vendo aí a CPI acontecer, CPI da pandemia. E olha só, eles estão trazendo pessoas ali para serem ouvidas, para ter elementos. Então, a todo momento, você está fazendo perguntas ali para que aquela pessoa possa revelar o que está acontecendo nos bastidores. Então, a arte de escutatória é justamente quando você quer resultado. Quando você quer resultado, você tem que escutar.
e não simplesmente verbalizar, como muitas vezes a gente comete essa gafe o tempo todo, né? Perfeitamente, Eduardo. A gente já está com o tempo estimado aí para a nossa conversa. O tempo passou rápido, né? Quando a conversa é prazerosa. Eu acredito que todos estão aí satisfeitos com a sua fala, com a sua contribuição, e desde já agradeço aí a sua disponibilidade, por ter aberto aí uma brecha na agenda para falar conosco. E espero que nós nos reencontremos em outros momentos, né? A gente está nesse cenário ainda de pandemia, mas a gente está criando espaços como este para que os alunos não tenham tanto impacto, assim a gente consiga diminuir esses reflexos negativos, né, da pandemia, que são muitos. Mas momentos como esse, né, com você e com todos que participaram aqui, eu agradeço a todos que tiveram atenção e estiveram presentes aqui de forma virtual nessa nossa discussão temática sobre a comunicação no ambiente corporativo. E espero que numa próxima a gente converse mais, com outros temas até, etc. A gente pode correr mais para o lado aí dessa parte mais da gestão das emoções, mesmo, etc. Mas desde já, muito obrigado a você, obrigado ao Cristóvão, ao Paulo, que ajudaram aí na gestão desse momento, e a todos os que, né, participaram conosco agora, nesse momento. Eduardo, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Professor, obrigado mais uma vez aí pelo convite, pelas palavras. Agradecer a todo mundo aí, os amigos que participaram aqui, alguns ouvindo, praticando a arte da escutatória, mas eu tenho certeza que estão refletindo tudo que a gente conversou aqui. Eu quero deixar o canal aberto, né, caso alguém queira se aprofundar um pouco mais, né, entender um pouco mais. Toda semana eu faço pelo menos 2 lives por semana, onde eu trago temas como comunicação e liderança no meu Instagram, no meu YouTube. Então, quem quiser, só seguir lá, @EduardoDuque_oficial. O Duque é com K, tá? Então, quem quiser, só seguir a gente lá, que eu vou ter o maior prazer de receber vocês também nos nossos canais. E, professor, me coloco aqui à disposição, sempre que o senhor precisar. Estou aqui aberto para trocar esse conhecimento, que eu tenho só gratidão por tudo que o senhor fez durante a minha formação, e com certeza manter esse contato aqui para mim enriquece mais ainda o que a gente vem buscando aí no quesito aprendizagem. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado a você, a recíproca é verdadeira, precisando da gente aí para alguma palestra, para alguma atividade, fique à vontade, não se acanhe, né? E você, muito sucesso na sua carreira, e você conseguiu tudo isso por mérito. A minha participação foi meramente cumprir o que me era cabido, o que me era devido, a minha atribuição institucional à época. E você foi mais longe aí, a exemplo de outros alunos nossos, que hoje em dia também são professores, né? Você falou no início aí da timidez. Fizemos uma outra palestra, uma outra discussão temática, uma roda de conversa, e tivemos uma aluna que hoje é professora universitária também, ela disse que tinha muita dificuldade, era tímida, etc. Veja como a educação liberta, né? Como a educação traz aí o melhor de nós, ela promove aí o nosso desenvolvimento, né? A nossa inserção aí. E muito boa tarde para todos que participaram. Obrigado ao Eduardo. E viva Paulo Freire! Viva Paulo Freire! Um abraço! Obrigado, abraço a todos, tudo de bom!